Obrigado, Ale. É um prazer enorme poder estar aqui participando com vocês. Ale, você trata o Elton bem porque ele é filho de um grande amigo meu. Certo. Meu amigo João Leite. Opa. Fui deputado com ele por 3 mandatos. Figura queridíssima e, além disso, um dos maiores ídolos da história do Galo. Eu tô ligado, eu tô sabendo de tudo. Quando eu vim pra Minas Gerais, Belo Horizonte, eu fiz que nem o Guardiola quando foi pra Alemanha. Eu estudei os bagulho. Ele aprendeu alemão. Você já aprendeu mineirês? Mineirês, uai, por exemplo. Trembão. Torresmo, por exemplo, pão de queijo, já domino completamente. Então eu fiz a lição de casa, ok? Muito bem, são 8h09. Já vou começar por aí. Pra quem é filho de um goleiro com a história do seu pai, ser goleiro é mais fácil ou mais difícil? Acho que tendo o pai que eu tenho é com certeza mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas não puxa o nível da régua na comparação, não? Pô, você é filho do João Leite, o cara que mais vezes jogou com camisa do Galo, ídolo do Atlético, tem que ser do naipe do seu pai pra cima. Acho que como eu saí de Belo Horizonte muito novo, né? Eu tinha 16 anos, eu fui pro Goiás pela primeira vez. Acho que a partir do momento que eu saí, acabou não tendo essa comparação. Mas sim, quando eu tava aqui, tava até no Atlético e no América, existia essa comparação natural. E era algo muito novo e acabava, né, tendo que lidar com isso. Mas depois, também agora já, né, 6 anos também fora do Brasil, é algo que para mim é muito tranquilo de lidar. Você tá com quantos anos, Elton? 33. Então você não viu seu pai jogar, né? Eu não vi. Quer dizer, eu tinha 2 anos quando ele parou de jogar, né? Então eu até costumo falar, eu fui no estádio, mas... não tem memória, Não né? tem memória nem foto. Minha mãe esqueceu de tirar também. Você não tem uma foto entrando com o seu pai no Mineirão? Não tem uma foto. Na verdade, até tem que perguntar pra ele se tem alguma foto ou se eu realmente entrei com ele no estádio. Nossos amigos fotógrafos, a turma que tá aí na redação, Estado de Minas, que é um jornal tradicional, antigo, o Jornal Tempo é mais novo. Hoje em dia, eu não sei se nessa época já tinha, acho que também não, um jornal um pouco mais recente, né? Mas a turma do jornal impresso aí, que tem belos arquivos, se alguém achar uma foto do Elton Leite no colo do João Leite no Mineirão, por favor, nos mande aqui para encaminharmos para o Elton Leite. Ô Elton, você estava no futebol turco, no time que o Alex, o ídolo do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, que o Alex foi jogar, o Alex foi treinar o time onde você jogava, né? Exatamente, estava no Antalyaspor, estive lá por 1 ano e meio, né? 1 temporada e meia. E como é que foi essa experiência por lá? Olha, foi muito boa, né? Assim, olhando do ponto de vista, né, profissional, né, pude fazer, né, 52 jogos, né, em pouco mais de 14 meses. Então foi muito bom do ponto de vista também, né, pessoal, né? Nosso primeiro filho nasceu aqui no Brasil, mas a gente, né, o teve durante esse período, né, na Turquia. Então, assim, olhando a retrospectiva durante esse tempo, foi um período muito especial. Mas a Turquia é um país, né, que tem coisas muito maravilhosas, mas também uma cultura muito diferente, que com certeza é muito desafiador, né, a adaptação naquele país. Você vai continuar no futebol turco agora com o Alex? Vai mudar de país, de time, volta pro Brasil? O que vai ser da vida do Elton Leite nessa janela? Essa é uma boa pergunta, né? É uma pergunta que eu todos os dias, né, tenho respondido, uma pergunta que todos os dias, né, tenho orado pela resposta também. Mas na Turquia eu não continuo, né? Já comuniquei o clube, comuniquei também, né, nas mídias sociais, né? Tenho desejo muito grande de retornar à Europa, né, de poder disputar uma grande liga ou então de disputar competições europeias. Esse é o meu objetivo e estou aqui à espera da oportunidade certa para poder retornar. KTO.com, a sua oportunidade de se divertir com as super odds da KTO. Para você que tem mais de 18 anos, com responsabilidade, a plataforma é super fácil de usar e tem até R$200 sem risco no seu primeiro palpite. Quer diversão? Acesse KTO.com. Ale, a sua pergunta para o Elton Leite, Ale. Você sabe, Elton, que outro dia a gente tava numa discussão aqui, até teve um pouco de cotovelada, soco e pontapé com o nosso... Dedo no olho, né? No olho. Teve dedo no olho. Com o nosso querido gênio aqui, o Alexandre Simões, que a gente chama carinhosamente de PV Cheio, né?
Para PV velho? Também, mas cada vez a gente chama de uma coisa que ele sempre esquece também, então goleiro tem que ter obrigatoriamente hoje no futebol moderno, para ser um goleiro de ponta, 1,90 m para cima, e precisa obrigatoriamente jogar com os pés para ser um goleiro de alto nível, para jogar em grandes ligas. É obrigatório essas duas condições? Olha, eu digo que a segunda condição ela é muito mais importante hoje, né? Que o jogo com os pés ele é muito mais importante do que propriamente a altura. A altura ela depende muito da liga, né? E o contexto que está inserido. Por exemplo, hoje se for, né, ver a La Liga, que é a Liga Espanhola, é a segunda maior liga do mundo hoje, a 1,85 e 1,86, né? Os goleiros vai até encontrar às vezes um pouco mais baixo. Isso está suficiente. Então depende muito do contexto. A Inglaterra, praticamente impossível. Aí nós estamos falando de 1,90 para cima. Então isso depende do contexto. Agora o jogo com os pés, se for ver, por exemplo, na Liga Turca, hoje, na última temporada, talvez 2 ou 3 clubes só que utilizavam do recurso do jogo longo. Nós estamos falando de quê? De 20 equipes numa liga, que é a Superliga Turca. Então, ou seja, todos os times hoje iniciam um jogo com o goleiro. Então hoje é requisito obrigatório e necessário, e todos os goleiros hoje, né, fora, eu não tenho acompanhado tanto assim, né? Agora eu tô esse mês aqui no Brasil, tenho visto os jogos. Lá é necessário investir. Se você não tiver um passo atrás, não vai conseguir encaixe, não vai conseguir jogar, vai ter muitas dificuldades. Então, por exemplo, eu dou um exemplo. Quando eu cheguei no Benfica, né, eu estava no Boa Vista, tive 2 temporadas e o Jorge Jesus era o treinador. Então, a partir do momento que eu cheguei, eu falei, olha, eu preciso evoluir no meu jogo com os pés. E tive a oportunidade de conhecer, né, um treinador, né, específico para isso, né, e eu trabalhava sempre, né, 2 vezes por semana, fora do contexto do clube, às vezes num campo, às vezes em casa. Eu coloquei na garagem um gramado sintético e fazia trabalho complementar de jogo com os pés, para ver o nível de importância que isso tem hoje no futebol. E mesmo assim, hoje eles estão desde da categoria de base, e isso na minha opinião, até um exagero, porque tem se trabalhado 50-50, né? Às vezes os goleiros não estão mais defendendo bola. O goleiro aprende a jogar com o pé e esquece de jogar com a mão. Exatamente. Né? Para mim isso é um complemento, né? Hoje é fundamental, faz parte do jogo, que é o jogo do goleiro. Você tem que saber estar envolvido em todos os momentos do jogo. Agora, em primeiro lugar, tem que defender. Se não defender, também não adianta. Mas também se só defender... A tua geração não tinha essa carga de trabalho com os pés. Você não veio dessa geração que já tinha implementado um trabalho assim bem grande com os pés. Você veio de uma geração depois. Impossível, na minha geração não existia esse tipo de pensamento. Nosso negócio era 2 horas, 1h30 de treinamento específico, fazendo queda. Eu lembro que quando eu comecei, né, em Santa Luzia, a gente tava trabalhando no América, e era queda lateral até o meio de campo e depois voltando, fazendo queda lateral. Ou seja, ficava 1h30, 2 horas fazendo treinamento específico, né? E o jogo com os pés, a bola vem, a bola volta, é só chutar, tiro de meta, frente. Acabou, não tinha isso. Às vezes eu tava vendo um jogo, né, no Campeonato Brasileiro essa semana, e aí o goleiro tirando o time, eu tô assim, gente, mas tem um jogador ali só, por que eles não jogam? Né? Então, assim, isso no meu tempo era assim, o zagueiro nem olhava pra você. E o mais engraçado, eu vi, no meu tempo era assim. Estamos falando de um jovem jogador ainda, né? Pra ver o tanto que a mudança no futebol é grande e o tanto que o processo é dinâmico no futebol. Mas você sabe que tem um exemplo, o Elton, não sei se você acompanha, o Fábio, que tem 10 anos a mais que você, né? Ele também veio de um momento, começou na base, não tinha esse jogo, não tinha esse treinamento, né? E com o Fernando Diniz ele é obrigado a jogar com os pés, né? Até desrespeitando a característica dele, né? Que é muito difícil. E aí você vai lá naqueles sites de estatística, ele é o jogador que mais ocasionou situações de gol para o adversário do campeonato. Então isso é muito grave. E assim, sinceramente, a responsabilidade nem é dele. Porque o comandante exige que saia jogando, que saia tocando, que saia numa característica que ele não tem, né? Eu me lembro do Dida. Dida foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, mas ele era um desastre com os pés.
O Marcão também. O Dida era péssimo com os pés. Aí imagina hoje em dia, talvez o Dida não jogasse. Né? Porque se for por esse critério, não, o goleiro tem que jogar com o pé, o Dida, o Marcos, grandes goleiros da história da seleção brasileira, talvez hoje não jogassem, cara. É meio louco um negócio desse, né? Completamente. Eu acho, mas tá aquilo, naquele tempo não era um pré-requisito, né, para se jogar. Hoje já é completamente diferente, mas né, complementando aquilo que o Ale disse, hoje isso não se vê mais, né? Por exemplo, né, existe o estilo de jogo do Fluminense, mas hoje, né, de um modo geral, talvez tirando o Brighton, né, que estava com o De Zerbi como treinador, fora do Brasil não se vê mais aquele tic-tac dentro da própria área. Os times não jogam mais assim. Até porque existe a gente pelo menos trabalhava, quando existia marcação homem a homem do outro time dentro da nossa área, o espaço está atrás deles. Então o atacante puxava e 2 jogadores faziam um movimento nas costas da defesa. Então, atrair o adversário faz parte também do jogo. Então, não existe jogar com... É que não existe, mas não se usa tanto mais jogar com aquele tanto de jogador dentro da área, é muito arriscado. É igual pochete, existe, só não combina mais, né? Mais ou menos por aí. Tem muita gente dos caras aqui, vamos jogar lá, né? É melhor, né? Gente, na boa, eu acho que tem muita gente querendo reinventar a roda, sabe? Muita gente querendo reinventar a roda, porque quantos gols o Fluminense tem de jogadas iniciadas com o Fábio? E quantos gols o Fluminense tomou por bolas perdidas pelo Fábio? Será que a conta faz sentido? Será que não está tomando mais gols de bolas perdidas ali na intermediária do que os gols que faz através disso? Sei não, viu? Eu fiz o Cruzeiro e Fluminense nessa semana e eu falei o seguinte, que é uma delícia você ver o jogo do Fluminense se você não torcer pro tricolor carioca. Aí é uma maravilha. Isso aí é uma emoção. Eu não torço pro Fluminense e eu não acho uma delícia o jogo do Fluminense. Eu prefiro muito mais o jogo do Palmeiras. O time do Palmeiras morde o tempo inteiro, corre o tempo inteiro, luta o tempo inteiro. Os caras voltam pra marcar, os caras voltam pra defender, os caras marcam sob pressão, os caras não combatem. É um time de uma entrega... competitivo. Poxa, é um time competitivo. É o único time no Brasil, no meu modo de ver, que se assemelha. Eu não tô dizendo que ganha, que tem mais qualidade. É aquelas se jogasse a Premier League, sei não, hein? Não ganhava. Não ganhava nada lá fora. Mas é o único time que eu vejo jogando no Brasil que se assemelha ao jeito de jogar dos times da Europa, é o time do Palmeiras, só. Porque é o único time que tem força de marcação, intensidade, velocidade, que todo jogador recompõe, que todo jogador volta, que todo defensor contribui com o ataque, mas que todo atacante volta para defender e para marcar também. É o único time que eu vejo assim hoje, Elton. Como eu disse antes, eu não tenho acompanhado muito, mas eu conheço muito bem o Abel. Lembro até que a gente disputou uma pré-Champions e ele estava no PAOK e eles destruíram a gente, estava no Benfica, eles ganharam, né? Eliminaram a gente na pré-Champions e foi para a Grécia e fez um time com muito menos condições que o Benfica e fez um trabalho excepcional lá também. Então, me admira muito isso também não, porque de modo geral os portugueses têm um conhecimento de futebol muito, muito, muito bom. Eu queria entrar nisso com você. Você jogou muito tempo no futebol português, no Benfica, e antes você jogou no Boa Vista. E com muito destaque. Você no Boa Vista chegou a ser eleito melhor goleiro do Campeonato Português e no Benfica você era um destaque constante do Benfica. Você conhece bem a realidade ali. Por que os técnicos portugueses estão tomando conta do mercado brasileiro? O que os caras fazem diferente? O que eles têm melhor do que nós aqui? Eu acho que, em primeiro lugar, foi o sucesso que o Mister Jorge Jesus teve aqui, né? Isso é inegável, né? Eu acho que o Flamengo jogou um futebol, né, naquela temporada que acho que ninguém via um clube jogar no Brasil durante muitos anos. É inesquecível, né? E eles falaram, tinha um grande time. Sim, mas outros... Flamengo depois também nunca mais jogou o que jogou com o Jorge Jesus, às vezes com elencos até melhores, né? Exatamente. Então, isso aí foi muito marcante. E logo depois veio o Abel. Então, que é um estilo de futebol
Não é completamente diferente, mas tem uma outra característica de futebol e também teve muito sucesso. Então, a partir daí, abriu-se as portas aqui. O que eu acho de muito diferente, eu acho que o jogo no Brasil, pelo menos a minha percepção disso, né? Lá se estuda muito mais, resumidamente, estuda muito mais tática, né? O modelo de jogo, né? A gente teve um auxiliar técnico no Antalya Sport agora, que é o João Tralhão, que para mim ele tem aqueles cursos máximos da UEFA, é aquele conhecedor profundo de futebol. E você conversa 10 minutos com ele e fala assim, meu Deus, ele entende de todos os processos de treino, né? Eu estava aqui no Brasil, a primeira semana de pré-temporada era corrida. Chega lá no Benfica, primeiro... Bobinho. Corrida mesmo, tiro de não sei o quê. Chegar no Benfica, né? Por exemplo, minha última pré-temporada foi até, nem falar última, mas por exemplo, o Jorge Jesus, era 2 treinos, chegava às 7, 8 horas estava no campo, fazia corrida, fazia academia, aqui nos fazia, pelo menos o tempo que eu joguei aqui, agora pode estar diferente, nos fazia academia 30 minutos, depois ia pro campo, fazia corrida e depois da corrida treinava. Eu falei, primeiro dia. O que você está dizendo é que aqui se trabalha menos do que se trabalha lá? Eu não consigo, né? São 6 anos que eu já estou fora do Brasil. Não, mas comparando a época que você estava aqui para quando você foi para lá, eles trabalham mais lá? Eles trabalham mais e eu sinto também que o jogo, eles têm um conhecimento muito maior daquilo que é o jogo, dos tempos de jogo, daquilo que a outra equipe vai fazer, tem uma leitura da disposição tática do outro time muito mais avançada. Isso é muito... no futebol português, por exemplo, você vai pegar uma equipe que seja menor, né? Menor ou que tenha menos expressão no campeonato português, né? E pega, por exemplo, Benfica ou Porto ou Sport, que tem grandes equipes. Eles vão passar dificuldade, talvez uma equipe com orçamento 20 vezes menor. Isso não existe no Brasil. Os orçamentos hoje são muito equilibrados aqui. E aí vai jogar, por exemplo, né? Vamos supor, o Boa Vista, né, que quase desceu divisão, ia jogar com o Porto e é um jogo super apertado. E vai olhar o Boa Vista jogando, as linhas corretas, os jogadores ganham 20 vezes menos que o do outro time, eles sabem o que fazer, no momento certo o que fazer. Ou seja, existe muito treino. Então, a partir do primeiro dia que eu cheguei, por exemplo, no Boa Vista, o treinador era o Jorge Simão, falei, eu tô aprendendo futebol de novo. O futebol que eu tinha Olha antes... a força dessa frase. Eu estou aprendendo futebol de novo. O futebol que eu vi antes não é o mesmo futebol que eu tô vendo aqui. Né? E aí, eu lembro que a gente tinha combinação de saída de tiro de meta. Quando pressionavam muito, um jogador vinha, outro voltava. Né? Tive a oportunidade, o zagueiro que tá no Cruzeiro agora, o Neres, né? Nós jogamos lá na minha primeira temporada. E nós chegamos juntos até. E a gente chegou e falou assim, que é isso? Passamos aí talvez 30, 40 dias da pré-temporada só para digerir toda aquela informação nova, né? De, olha, tem que rodar, que sabia que a linha tinha que rodar, mas não que tinha que ser daquela maneira, que tinha que seguir, olha, que cobertura, foi cobertura. Não é cobertura, não, você joga dessa maneira, o time sai esse jogador, vem aqui, fecha, na hora do cruzamento são 3+1, esse cobre, que é isso? Né? Ou seja, é uma avalanche de informação e por isso que eu e também todo mundo vê hoje, o mercado português, de modo geral, é um mercado que se contratam jogadores, né, de valor mais baixo, mas a partir do momento que eles saem de lá, eles saem muito valorizados. O jogador brasileiro que joga no Brasil, vai para Portugal, tem sucesso em Portugal, vai ter muito valor na Europa. Porque é um jogador que tem as características inatas do brasileiro, do talento, né, da irreverência e de tudo isso que você aprende no Brasil, né, que isso são... Qualidade, né? A qualidade, né, a facilidade de jogar futebol em si. Depois se insere num contexto de disciplina também, que aqui não existia lá. Se não chega no horário... 7 horas da manhã para começar o treino. E 7 horas da manhã tinha que chegar no clube. 7 horas da manhã chegar no clube. 7h30 tinha que tomar o café da manhã. 8 horas tinha palestra. 8h30 tinha a ativação na academia. Depois 9 horas campo. Depois de um tempo você vai ver. Atrasou 1 minuto, 20 euros. Atrasou 2 minutos, 40 euros. Depois chega num tempo, você começa a aprender disciplina. Começa a aprender o jogo do futebol. E depois de um tempo você
estando em campo e tendo sucesso, é um jogador pronto para todos os mercados do mundo. O Ale, é muito forte essa fala do Elton Leite, muito forte. Quando ele fala o seguinte, olha, eu tive que aprender de novo a jogar futebol. Do ponto de vista tático, técnico, tudo que eles faziam lá era novidade para mim. E eu tive que me readaptar, se me permite o termo, Elton, até como profissional, como homem, né? De respeito à regra, de respeito ao horário. E olha que nós estamos falando do Elton Leite. Conhecendo o pai do Elton como conheço, a mãe como eu conheço, o berço que ele tem, 0,5% dos atletas tem talvez o berço que o Elton tem. Então é um cara muito centrado, muito ajustado, de cabeça muito boa. Se para ele já foi esse impacto, imagina para a grande maioria. Por isso que o Gabigol chega lá e volta com o apelido de Gabi sem gol, como foi dito pelo técnico lá da Inter de Milão. Como é que chamava lá, Pantufo, holandês lá, O Arthur também, o lateral que era do América, também falou alguma coisa a respeito disso, né? Falando da experiência dele na Europa, ele que é muito jovem e tal. Era o De Boer, o técnico dele lá? Do Gabigol na Inter de Milão? Enfim, daqui a pouco algum internauta nos socorre, um universitário. Mas isso explica muita coisa, né, ô João? Porque alguns jogadores que a gente julga muito talentoso batem em volta, você deu o exemplo do Gabigol, explica também talvez um pouco do insucesso da seleção brasileira contra os europeus. Eu acho que tem várias análises que podem ser feitas em cima disso. Era o Frank De Boer, o técnico dele lá, do Gabigol, e que isso não é piada não, né? Ironia com o Gabigol, ele textualmente disse isso, que o Gabigol lá na Inter de Milão era conhecido como Gabi sem gol, porque não tinha exatamente esse tipo de comportamento que o Elton Leite disse aqui. Comportamento tático, de voltar, de marcar, de se dedicar, de cuidar do corpo, de estar fora da noite. Ele falou na entrevista dele que o Gabigol chegou lá cheio de assessor, cheio de segurança, cheio de tudo, de um jeito que os grandes jogadores da Europa não chegavam no clube e que meio que virou chacota na Inter de Milão, porque estava em outra vibe, estava completamente fora desse conceito aqui que colocou o Elton Leite agora. Então, tô dizendo isso para mostrar o choque de realidade, choque de cultura que é pro atleta brasileiro. Jogar bem é só um dos quesitos, né? Jogar bem é só um. Depois tem vários outros que você vai ter que se adaptar, né? Senão você não vai conseguir permanecer. Ô Ale, dentro disso que disse o Elton, talvez possamos tirar disso aí o sintoma para uma dificuldade tão grande do futebol brasileiro em nível internacional. Eu acho que esse é uma das avaliações que podem ser feitas, sim, porque aqui o Elton estava falando do conhecimento do treinador europeu, português principalmente, né? Mas aqui também tem uma coisa do jogador brasileiro ter preguiça tática, ter disciplina, achar que pode resolver tudo tecnicamente. Então ele acha que a técnica dele já se basta. Outra coisa, o jogador brasileiro, de modo geral, claro que tem as suas exceções, não gosta de treino tático. Ele não gosta de treino tático. Talvez iria até mais longe, não gosta de treino, né? Eu acho que jogar bola eles gostam. Sim. Jogar bola. Tanto que hoje em dia muito da parte física, né? Que é o físico técnico, você tem com bola. E aí, vamos lembrar que tudo isso começou porque os caras gostam de jogar bola. Mas dói a cabeça o treino tático. Porque tem que pensar muito, tem repetição, é mais parado, sabe? É menos dinâmico, evidentemente. E aí você meio que obriga alguns movimentos, né? Para que fiquem aí já inseridos no jogo com mais tranquilidade. E isso machuca o jogador brasileiro, sabe? Então tem essa dificuldade, tanto que não é todo treinador europeu que consegue ter sucesso aqui, porque ele depende dos caras, e os caras não gostam muito, não. Eu lembro um que passou pelo Cruzeiro, um português que passou pelo Cruzeiro. A idade vai chegando, a gente vai esquecendo os nomes, né? O Pantufo, ajuda aí também na pesquisa, como é que chamava aquele português que passou aqui no Cruzeiro? Manuel. Paulo Bento. O Paulo Bento, ele resolveu botar o treino para 8 horas da manhã na Toca da Raposa, meu filho. Durou 2 meses. 2 meses. Durou 2 meses, Elton Leite. Impossível. Boleirada não aceita, né? Treinar no dia do jogo também é uma coisa que o jogador brasileiro odeia. Impossível também. Eu acho que aqui é muito complicado, né?
mas fora é muito comum. Me conta um negócio, como que o jogador brasileiro é visto lá fora hoje? E além disso, é exagero dizer que o futebol brasileiro tem um respeito cada vez menor lá fora? Quando a gente falava do futebol brasileiro há 20 anos, o mundo parava e falava, opa, peraí que são os caras, né? O Brasil vinha de Copa de... O Brasil quando perdeu foi bem. 82 perdeu e encantou, 86 perdeu com um baita time, 94 ganhou, 98 final, 2002 campeão do mundo de novo. Quando você falava do futebol brasileiro, o mundo parava e batia continência. Eu percebo que hoje acabou isso. Pelo menos é o meu sentimento, que o mundo não tem mais esse respeito todo. Frases como essa do Frank de Boer são cada vez mais comuns, né? Esses caras aí têm até talento, sabem jogar bola, mas estão muito longe do que a gente precisa. A gente vê os grandes times do mundo. Você chegava a ver aquele time do Milan, 2004, tinha 5, 6 brasileiros. Hoje isso está acabando, né? Tem um aqui, outro ali, 2, 3. Há anos o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, há anos a seleção brasileira não encanta o mundo, há anos um jogador brasileiro não encanta o mundo para falar o seguinte, poxa, agora tem o Vinícius Júnior, né? Mas, o Neymar, mais ou menos. Não estou dizendo que a qualidade é mais ou menos, mas a carreira foi mais ou menos dentro do que poderia ter sido. A gente está perdendo respeito, Elton? Acho que é muito complicado a gente generalizar isso, né? E também isso pode ser um pouco daquilo do contexto que eu vivi, né? Mas acredito que sim. Acredito que, né? E até a sua primeira pergunta foi, né? Será que eles gostam do brasileiro em si ou não? Depende do treinador, mas hoje em dia cada vez menos eu vejo, né, treinador que olha para o brasileiro e fala, nossa, eu gosto muito de um jogador brasileiro. Ali está a minha solução. Né? Muito difícil. Muito difícil. Até hoje você tem que ser, né? Tipo, eu sou brasileiro, mas eu me adaptei ao estilo, né, de futebol de outro local. Porque senão é raro. Vai ter por exemplo, o Jorge Jesus era um que dava para ver que gostava muito de brasileiro, mas também desistia, né? Também trabalhou com muitos brasileiros antes no Benfica, no Sporting, veio no Brasil também, teve muito sucesso, gostava muito de brasileiro. Mas de modo geral, os outros treinadores que eu tive lá não tinha essa empatia com o brasileiro. E pela questão tática ou pela questão disciplinar? Eu acho que é um pouco de tudo, né? O jogador brasileiro, na hora que, falando novamente, não são todos, tá? Mas o jogador brasileiro, quando ele vai, né, para fora, ele não está pronto. Então, como é que o treinador vem ao Brasil, tem que pagar 30, 40, 50, tô dando um exemplo, né, nos craques, milhões nesses jogadores para chegar lá e não resolver o problema dele? Não vai fazer isso, né? Ou seja, então, o que eles vão fazer? Vão contratar com 18 anos. Porque com 18 anos eu tenho tempo de, né, ensiná-lo de moldar. E como foi o Vinícius Júnior, como eles estão contratando outros jogadores agora, com margem. Agora, jogador de 23, 24, existe. Mas eu acho que se perdeu muito respeito ao futebol brasileiro, é aquilo que eu tenho sentido lá fora. É aquela famosa frase que a gente tanto escuta quando tá um jogo de Champions na TV e a brasileirada tá assistindo assim junto. É outro esporte. E você vê que o Elton deu o exemplo do Vinícius, podia falar do Rodrigo. Quando eles chegam lá, de imediato, eles já vão pro Real Madrid B. Pra falar assim, vai devagar. Não, mas que lá eu jogava no Flamengo, jogava no Santos, vai devagar. Os dois passaram pelo Real Madrid B, aí subiam pro time principal, voltava pro B. O Casemiro, inclusive, foi emprestado. Então, para entender como é o processo, para tirar um pouco desse deslumbre. E aí, como eles vêm com menos vícios, porque os meninos estão 1 ano ou 6 meses de profissional, eles conseguem moldar do jeito que eles acham que é o correto.